Olá, meus terráqueos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vamos entender chama gêmea, esse assunto muito polêmico que divide opiniões, e vamos também desmistificar. Eu me chamo Paula Rosa, sou terapeuta, mentora, trabalho com canalizações dos mestres espirituais, porque eu trabalho com os registros akáshicos também, trabalho com diversas técnicas e também faço trabalho com desencarnados. Aqui no meu canal tem esse trabalho, as pessoas deixam nomes aqui e eu entro em contato, faço trabalhos, o que for possível, né, dentro da autorização divina. Então, assim, eu trabalho tanto luz e sombra, por isso que eu me intitulo Sacerdotisa Luz e Sombra. Então, para trazer esse conceito da chama gêmea, eu vou trazer dentro do que eu estudo e dentro também do que a equipe espiritual me passa, a espiritualidade, com as minhas canalizações, esse meu contato com o mundo fora da matéria. Então, não é muito uma opinião pessoal, e sim o que eu acredito dentro do que eu mesmo recebo. Porém, eu não sou dona da verdade, todas as verdades são minhas verdades, como diz as leis de Hermes Trismegisto. Então, eu falo dentro do que faz sentido para o meu nível de consciência. E as pessoas pensam diferente, são diferentes e tá tudo bem. Então, aqui é só para esclarecer dentro do meu ponto de vista e que sirva para quem esteja pronto para receber e tenha sintonia com aquilo que eu vou trazer. Então eu vou resumir, para não alongar muito, da onde surgiu esse termo chama gêmeas, alma gêmea. Na verdade, isso vem do conceito da estrutura monádica, que toda pessoa, cada ser, possui a sua família de alma, que é a sua estrutura monádica, que é representada por uma flor. Eu vou tentar trazer a imagem para colocar aqui na tela, vou pesquisar. Mas é basicamente isso, é uma flor, ó. Como que é uma flor? Um miolo, aí vem vindo assim, ó, os botãozinhos, são 12, cada botãozinho tem mais 12 pétalas, que dá o total de 144 almas. Olha a quantidade de almas que nós podemos, né, encontrar ou não, né? Então é uma família de almas, seu grupo de alma. Então a chama gêmea se deriva dessa informação, pois você tem um grupo a sua família monádica, e essa chama gêmea, ela faz parte da sua família monádica. O que seria isso? Ela compartilha o seu mesmo eu superior, entende? Então, assim, eu vou trazer a imagem para ficar mais fácil. O miolo ali é a super alma, e as pétalazinhas são as almas afins, almas gêmeas e tudo mais. Vocês partilham o mesmo eu superior. Essa pessoa, a chama gêmea, ela é o seu fractal. Então, como que se ela fosse o seu espelho. Ela é o seu feminino curado ou o seu masculino curado. Por exemplo, eu sou mulher e hétero, então eu me relaciono com homens. Se eu encontrar minha alma gêmea, que eu ainda não encontrei, nem chama gêmea, ela vai ser a versão do meu masculino curado. Isso é chama gêmea. Já as almas afins são pessoas que você tem uma afinidade de forma natural. Sabe aquelas pessoas que você encontra assim na rua, você conheceu numa festa, ou sei lá onde, você olha para aquela pessoa e você, nossa, eu olhei para você, mas eu sinto que eu já te conheço. Aí algumas pessoas até falam, ai, deve ser de outras vidas. Gente, tô aqui com meu chazinho também. Deixa eu dar aqui uma minha canequinha dos chakras. Vamos lá, só eu dar um golinho aqui rapidinho. E nem por isso, às vezes, é relacionamento afetivo íntimo. São pessoas, amigos, que você até fala, nossa, eu te considero mais que gente da minha família. Eu sinto um sentimento por você que eu não sinto por pessoas da minha família. Isso é uma alma afim, uma alma gêmea. Você encontrou um fractal da sua estrutura monádica. Então, você reconhece no outro uma familiaridade, porque ele partilha o mesmo eu superior que o seu. Então, alma gêmea, chama gêmea, não necessariamente, na verdade, alma gêmea, será amor romântico, sabe? Não do jeito que as pessoas trazem, que só tem uma pessoa. Eu já não trouxe no início que tem 144 almas que fazem parte da sua estrutura. Pode ser até 144 almas, vai depender. Isso é uma base, né, que a gente traz, mas assim, cada espírito ele tá no seu processo evolutivo. Então, tem espíritos que são mais antigos, mais jovens, então vamos botar aqui até 144 almas. Olha quantas possibilidades você tem de encontrar pessoas que você sinta afinidade. Então, todos os nossos relacionamentos é por sintonia. Então, todas as pessoas que você se relaciona, na verdade, você está encontrando versões suas que precisam ser curadas, porque os relacionamentos nos mostram partes nossas que precisam ser curadas. Então, quando a gente fala de chama gêmea, de alma gêmea, a pessoa acha que só tem uma só,
que é aquela coisa que quando você encontrar tudo vai fazer sentido, que não tem mais ninguém, que a pessoa vai te preencher. Isso não existe, porque ninguém tem que te preencher nada, você já é inteiro. Então você encontra almas que também são inteiras, que são por sintonia, por frequência, e não por uma necessidade. E nem todo mundo vai encontrar essa alma gêmea do amor romântico. Vai depender muito do seu processo de vida. Porque muitas das vezes, essas almas, elas não vão estar só aqui na terceira dimensão. Nós temos diversas dimensões. Jesus falava, há várias moradas na casa do meu Pai. E a gente sabe que o tempo não existe. Então, assim, os desencarnados, na verdade, eles não estão mortos. São pessoas extrafísicas vivendo em outra dimensão. Então, você pode ter uma alma sua que está em outro tempo, que ainda não encarnou novamente, ou está vivendo uma experiência em outra dimensão, olha isso. Que não é a vida terrena. Então, não existe só uma possibilidade. Então, quando a gente fala chama gêmea, o que é a chama gêmea? Ela já é a nossa parte, o nosso oposto, que de uma forma curada, vamos dizer assim. Então, se alguém encontrar a sua chama gêmea encarnado, que é muito difícil, quem já está com a sua chama gêmea são os mestres ascensionados, que já passaram por todo esse processo evolutivo no qual ainda estamos passando. Então, se você encontrar, vai ser muito desafiador. Por quê? Porque ambos estão em busca da sua evolução espiritual, já são almas mais antigas, que já estão em busca do equilíbrio do feminino, do masculino, que já entende sobre tudo isso. Então, uma chama gêmea, não tem como ela não estar no mesmo nível espiritual que você, no sentido de que a mesma missão espiritual, aliás. Não faz sentido você encontrar uma pessoa, achar que ela é chama gêmea e ela tem processos totalmente diferentes dos seus, ou objetivos, crenças, não tem como. Ela tem a mesma missão espiritual que a sua. Não necessariamente vai fazer a mesma coisa, mas o caminho é o mesmo. Então, ela é só a versão oposta curada, né? Que nós temos feminino e masculino, independente da sexualidade. Eu sou mulher, mas eu tenho meu masculino. Então, a minha polaridade oposta, materializada, é o masculino. Isso porque eu sou hétero. Se eu fosse mulher e fosse homossexual, eu gostaria de uma outra mulher. Então, eu encontraria nessa mulher a minha outra versão, né? Do que eu me identificasse. Eu sou mulher, mas eu me sinto mais numa versão mais masculina, me visto de forma mais masculinizada, eu ia encontrar uma versão feminina e assim vai. Depende muito do que a sua alma se reconhece. É isso que eu acredito sobre a homossexualidade. Está num corpo de uma forma, mas a alma ela sente de uma outra maneira. Enfim, então não importa, não é sobre sexualidade, é sobre o que você sente. Então esse é o masculino, no meu caso, para ficar mais fácil, eu encontraria o meu masculino curado, a minha chama gêmea, que está se curando ou curado. E eu sou a versão dele feminina curada. E aí que tá, quando a gente fala em terceira dimensão, eu acho muito difícil um ser humano está totalmente curado dos seus processos. Então, por isso, o contato com a sua chama gêmea às vezes fica muito difícil, porque você quer um processo, ele quer o mesmo, então você enxerga as suas sombras no outro. Então, se torna muito desafiador. E você acaba não conseguindo manter esse relacionamento por esse nível de consciência de querer, sabe, se curar, em busca. Então, naturalmente, as pessoas que encontram a sua chama gêmea, geralmente até na segunda fase da vida, numa época mais madura, já está com uma idade mais avançada, assim, tem 40 anos, por aí, porque você já está num processo, você já passou por muita coisa. Aí que tá, todos os seus relacionamentos servem como espelho, não é só a chama gêmea. Todos os relacionamentos mostram algo em nós que ainda precisa ser curado. Por isso que a gente se relaciona tanto, é a forma que fica mais fácil de a gente entender o que em nós precisa ainda ser lapidado, né, na verdade. É através dos relacionamentos, é onde a gente foca a nossa atenção nas relações. Então, todas as pessoas que passaram na sua vida, elas foram seus espelhos. E quanto mais você entender o que você julgava no seu relacionamento de ruim, e entender que aquilo existe em você. Eu, como mulher, para ficar mais fácil, eu acabo atraindo o que o meu pai era, que na psicologia fala disso, né? Nós atraímos o nosso masculino, a primeira informação do nosso masculino, que é o nosso pai. A psicanálise também traz. E é justamente aquilo que a gente não aceita, que a gente reprime, rejeita. E a gente, olha que curioso, né? A gente atrai justamente aquilo que a gente rejeita. Por quê? Porque aquilo existe dentro de nós, é nosso masculino. Então, quanto mais você entende tudo isso, fica muito mais fácil, caso você encontrar sua chama gêmea, porque isso não é algo que todo mundo vai viver. Tudo na espiritualidade também é por merecimento.
Então, algumas pessoas vão encontrar suas chamas gêmeas e outras não. Outras vão encontrar suas almas afins, porque tudo depende do seu merecimento, tudo depende do seu nível evolutivo. Eu não falei que a chama gêmea já é um processo ascensionado? Os mestres ascensionados têm as suas chamas gêmeas. Se você vê o mestre lá, Elmore, ele fala que a chama gêmea dele, eu não me lembro o nome. No livro de Telos, a dama fala das suas chamas gêmeas. Eu canalizei a Shinara, que é uma siriana, que ela é chama gêmea do comandante Shankar. Só que ambos, nesse fractal, Shankar e a Shinara, por exemplo, eles já estão ascensionados, já estão lá em Sírios, agindo como governante de Sírios. Ele é um comandante, ela é uma governanta. Então, lá eles já estão no papel que eles já passaram por tudo isso que a gente veio passando. Inclusive, aqui no meu canal tem uma história do Caboclo Pena Branca, que ele hoje em dia é um mestre ascensionado, e ele contou como foi esse caminho evolutivo dele, que ele precisou equilibrar o seu feminino, o seu masculino, as suas sombras. Esse é o processo para ascensionar. Então nós, seres humanos, estamos um pouquinho longe disso. Por mais consciência que nós temos e estamos em busca disso, eu acho muito difícil um ser encarnado, assim, da jovem, ter tanta... Nada é impossível, mas ainda tá nesse processo. Eu acho que até o fim da vida a gente... tem muita coisa para aprender, nós somos eternos aprendizes. Então, entendeu como na vida terrena é muito difícil você se conectar com uma chama gêmea e com certeza conseguir trilhar com ela? É possível? É, mas é muito isso que eu falei, é o mesmo processo evolutivo, a mesma missão espiritual. E quanto mais consciência essas pessoas conseguem ter sobre si, melhor ficam os relacionamentos. Então, independente se for chama gêmea ou não, quanto mais você entender sobre as suas sombras, quanto mais você olhar para o seu feminino, para o seu masculino, melhor será os seus relacionamentos, independente se é chama gêmea ou não, com quem você tiver, ela é sua alma afim. Que não tem como a gente se relacionar com alguém se a gente não tiver afinidade, não tem lógica. Então, todos os seus relacionamentos servem como espelho, pega esse aprendizado. Quanto mais você entender e parar de jogar no outro que é tóxico, que é isso, que era aquilo, e trazer isso pra você, melhor você fica e cada vez mais seus relacionamentos ficam muito mais fáceis. Então é esse processo, a chama gêmea, ela te ajuda a ascensionar. Então não tem como ascensionar sem lidar com as sombras, sem curar o sagrado feminino e o sagrado masculino, que é um processo longo, né? Não é um processo do dia para a noite. Por isso que é muito mais fácil pessoas numa segunda fase da vida conseguirem encontrar. Isso se fizer parte do seu projeto de vida. Cada um está aqui com um projeto de vida. Nem todo mundo veio ainda encontrar sua chama gêmea. Mas todo mundo tem uma chama gêmea, que fique bem claro. Mas ela está em algum lugar aí. Provavelmente, na maioria dos casos, está em outra dimensão, vivendo outras existências. E se caso encontrar na vida terrena, é tudo isso que eu já falei durante o vídeo todo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha esclarecido. Porque, assim, é bem complexo mesmo. E as pessoas, assim, idealizam muito o amor romântico, de querer encontrar sua chama gêmea. Mas primeiro você precisa olhar para dentro de você. Para que eu quero encontrar essa chama gêmea? Eu já sou inteira, não preciso encontrar ninguém. Entende o mindset? E se caso você encontrar, é porque você sintonizou com uma pessoa que está no mesmo processo que o seu, é a mesma missão espiritual, e vocês acordaram lá antes de encarnar que vocês trilhariam o mesmo caminho juntos. E fariam aqui um caminho junto, sei lá, com quanta idade. E até isso acontecer, cada um vai viver suas experiências com as suas almas afins, suas almas gêmeas. Então, quanto mais você conseguir entender seus relacionamentos, melhor você fica para, se de fato você encontrar essa chama gêmea, não ser tão difícil o relacionamento. Do contrário, é difícil até que fiquem juntos. Imagina, você passar a vida toda longe de uma pessoa que você realmente ama verdadeiramente. Porque o amor, ele também não tem ciúme. Ele não tem posse. Quando você ama de verdade alguém, primeiramente você ama você mesmo. E Pena Branca falou disso no vídeo que eu trouxe aqui. Você ama você mesmo primeiramente. Então, quando você ama você mesmo, aí sim é possível amar uma outra pessoa. E, na verdade, as outras pessoas são os nossos fractais, né? Se partilham o mesmo eu superior que o seu, ela é você em outro corpo. É um fractal seu. Então, é um outro eu seu. Então, para você amar um outro eu seu, porque a gente está no processo da individualização aqui, a gente tem essa sensação que somos individuais, você precisa amar primeiro esse avatar que você se reconhece. Então, é isso. Beijo no coração e até o próximo vídeo.